O Flamengo acaba de anunciar a contratação de Jorginho nas redes sociais, a contratação de peso do Flamengo. Podemos dizer que é a primeira contratação de impacto na gestão BAP, o novo presidente, mas o Flamengo pode perder um titular absoluto, jogador de seleção, porque tem clube da Rússia tentando a contratação desse atleta. E também vamos falar sobre Jorge Carrascal. Flamengo jogando a toalha e desistindo do jogador. Tem também novidade na situação do Ryan Lucas, o Sporting de Portugal. Chegou firme para levar o volante, o jovem volante do Flamengo. E também Carlinhos. Sabe quem pode contratar o Carlinhos novamente? Marcos Braz. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com geral, para geral ficar sabendo de tudo que acontece dentro do Flamengo. Pessoal, vou começar falando do Carlinhos. Recentemente, em tom de ironia aqui, eu indiquei a contratação do Carlinhos para o Remo, que hoje tem o dirigente Marcos Braz como diretor ali, responsável por contratação. E não é que ele talvez tenha ouvido a nossa indicação aqui e de fato está tentando a contratação do Carlinhos. É uma informação que eu venho trazendo há, sei lá, cerca de 2 dias, só que eu esqueci de falar aqui no canal Vini Casagrande, vou ser sincero. E agora eu vou contar para vocês em que pé está essa situação. Entrei em contato com o presidente do Vitória que disse, aqui ele não joga mais, está fora dos planos, o jogador já aceitou, que também não vai ser mais utilizado. Agora está entre Flamengo e Remo. Entrei em contato com o Flamengo para entender a situação. O que me falaram foi o seguinte, em tom de ironia, Vene, estamos esperando a ligação do dirigente Marcos Braz, que hoje é o diretor do Remo. Entrei em contato com o Marcos Braz, pelo menos até a gravação desse vídeo, não obtive resposta. E o jogador também, até o momento, não ficou muito animado em jogar pelo Remo na Série B. Mas é curioso, né, ver o Marcos Braz tentando a contratação de Carlinhos. Pelo menos ele está sendo coerente. Se ele entendeu que o jogador servia para o Flamengo, ele entende que o jogador também serve para o Remo. Eu acho que o Remo talvez seja, de fato, um clube melhor, digamos assim, para ele atuar, porque no Flamengo ele não tem nível para estar hoje no elenco rubro-negro. Galera, Ryan Lucas, informação, tá? O Sporting de Portugal está perto de contratar esse jogador de 20 anos por empréstimo com uma opção de compra, empréstimo de 12 meses. Eu confesso para vocês que ainda não descobri o valor da opção de compra. E assim que eu descobrir, vou trazer para vocês. Mas o valor da opção de compra não seria por 100%, isso aí já me adiantaram. Não seria 100% dos direitos econômicos do atleta. Mas, de fato, está muito próximo de ser emprestado, sim, o Ryan Lucas para o clube português. Quem está conduzindo a situação é o José Boto. E eu falei para vocês que ia atualizar aqui a minutagem dos atletas do Flamengo. Vamos lá, o Varela, na derrota do Uruguai para o Paraguai por 2-0, ficou 61 minutos em campo, ele foi titular. O Arrascaeta também foi titular e ficou 85 minutos em campo, tá? O Alexandro, pela seleção brasileira, ficou 90 minutos em campo, no empate em 0-0 com a seleção equatoriana. O Gerson ficou 78 minutos em campo, ele foi titular e foi substituído no segundo tempo. Léo Ortiz e Danilo, que estavam no banco de reservas, não entraram no jogo, e o Wesley nem relacionado foi. O Ancelotti ele tinha que cortar um jogador, não poderia ter esse jogador no banco de reservas, por questão de limite, né, de jogadores no banco, e o Wesley foi o escolhido, ou seja, nem como opção ficou. Repito, tem lado bom e lado ruim. O lado bom não tinha risco de se machucar. O lado ruim que o Flamengo espera fazer uma boa venda desse jogador, e ele atuando pela seleção, obviamente, ele tem mais visibilidade. Mas falando sobre visibilidade, Flamengo tem um jogador que chegou ao Flamengo nessa sexta-feira, foi anunciado há pouco nas redes sociais e que é um jogador que para mim vai dar o que falar. Tem 33 anos, é o Jorginho, chegou exalando simpatia, ele e a esposa dele, eles, enfim, retribuindo o carinho dos torcedores do Flamengo que fizeram questão de comparecerem ao aeroporto, mesmo num horário muito ruim, 5 horas da manhã, já tinha torcedor do Flamengo lá, chegaram com 11 malas, mudança literalmente, e o Flamengo anunciou há pouco aí nas redes sociais, confirmando o contrato de 3 anos, ele vai utilizar a camisa 21, vai estar com o elenco na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo viaja no dia 11, por volta de 11 horas da noite será o embarque
aqui no Rio de Janeiro. Então eu confesso para vocês que eu estou com uma expectativa muito alta em relação ao Jorginho. Eu acho que, como todo jogador, chega e busca a titularidade, mas questão de tempo de ele ser titular, e eu acho que vai acabar sobrando para o De La Cruz. E por que eu acho isso? Porque além de o Jorginho jogar muita bola, o De La Cruz, ele é um jogador que é inconstante na parte física, ele não aguenta. Com uma certa regularidade, ele sofre uma lesão, sofre um incômodo, fica ausente de muitos jogos seguidos. Consequentemente, ele vai dar espaço ao Jorginho. E aí o Jorginho vai assumir essa titularidade e eu acho que ele vai jogar junto com o Pulgar ali na volância do Flamengo. Que para mim, esse meio campo do Flamengo é algo assustador, gente. Olha isso. Eu fiz aqui uma postagem nas redes sociais e a postagem está bombando. Peguei as fotos de De La Cruz, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Gerson juntos. E botei esse meio de campo do Flamengo aqui, hein? Cara, é o meio de campo dos sonhos de qualquer treinador, de verdade. O Felipe Luiz, ele vai ter grandes jogadores à disposição dele para essa função. E, além disso, o Flamengo ainda está buscando a contratação de Carrascal, colombiano. E já vou entrar nesse assunto. Repito o que eu falei no vídeo anterior, para quem não assistiu, para a nossa audiência rotativa. Esse jogador ele chega para suprir a ausência do Arrascaeta, para jogar na função do Arrascaeta, ser o reserva imediato do Arrascaeta. É um jogador que tem muita qualidade. Ainda não tem nenhuma novidade em relação a isso. O Flamengo mantém a proposta na mesa do Dínamo da Rússia, mas é uma negociação extremamente difícil, conta com o desejo do jogador, com o sim do jogador. O jogador já deu ok para o projeto do Flamengo. Então acho que é uma contratação super interessante. Mas, rapaz, acabou a luz, eu vou continuar aqui. Não dá para parar, não. Eu acho que é uma contratação que o Flamengo precisa tentar mesmo. Voltou a luz, vamos, ao vivaço para vocês. Aqui é tudo assim, ao vivaço. E é uma contratação interessante, sim, que o Flamengo precisa para essa função. Fala há muito tempo que o Arrascaeta precisa de um reserva imediato, e o Carrascal, pelo menos na visão da diretoria e da comissão técnica, o Felipe Luiz, é esse nome. Mas, por enquanto, sem novidade. O Flamengo esticando a corda até onde é possível para tentar a chegada desse jogador. Já ofereceu 10 milhões de euros, mais 2 por bonificação, que pode chegar a 12 milhões de euros. O Dínamo pede 15, então está esse entrave dos valores aí. Um jogador que pode sair do Flamengo a qualquer momento é Ryan Lucas. O Flazoeiro trouxe a informação que o Sporting de Portugal tá de olho na chegada desse jogador de seleção brasileira, tá inclusive com a seleção sub-20 nesse momento, tem 20 anos, tem muito potencial, e a informação que eu tenho é que a proposta já foi feita ao Flamengo, as conversas estão avançando bem para poder fechar o negócio, e a gente vai atualizando vocês sobre o Ryan Lucas. Eu acho uma pena, porque eu gosto muito desse jogador, mas se a gente for pensar a longo prazo, dificilmente ele vai ter muitas oportunidades no time profissional do Flamengo, sobretudo porque o Flamengo ainda está se reforçando, tanto com a chegada de Jorginho. Um que já foi embora, foi até anunciado pelo Botafogo da Paraíba, vocês vão lembrar dele, gente, Caio Garcia, exatamente, vocês lembram dele? Jogador que estava, entre aspas, treinando separado, junto com o Pablo, outros jogadores, e o Caio Garcia estava sem espaço, e agora vai para o Botafogo da Paraíba, vai jogar a Série C. Ele tem 21 anos e foi campeão mundial sub-20 com o Flamengo em 2024, quando o Flamengo venceu o Olympiacos, e vai reforçar o Belo na sequência da temporada. Boa sorte ao Caio Garcia, estava sem espaço no Flamengo, que ele seja muito feliz. O Pablo continua treinando no Flamengo, o Flamengo entende que o Pablo não vai abrir mão do contrato dele, sentou no contrato, válido até dezembro, tem um alto custo mesmo, custo salarial de jogador que resolve jogo e está lá diariamente treinando na academia, ou seja, o jogador sentou no contrato, não tem o desejo de sair, pelo menos na visão da diretoria, e a diretoria nada pode fazer. Vai fazer o quê? Utilizar o jogador por conta disso? Não. Eu acho que só vai atrapalhar se colocá-lo ali no dia a dia do Flamengo. E o jogador, pelo visto, 33 anos, está satisfeito com a situação dele, não demonstra nenhum incômodo e vai seguir no Flamengo até dezembro. Um que pode deixar o Flamengo, gente, a qualquer momento, é nada mais, nada menos que Gerson, jogador de seleção brasileira. Novamente o Zenit tentando a contratação desse jogador, uma informação que o Mauro César acabou de publicar nas redes sociais dele e eu confirmei.
De fato, o Zenit está tentando, está conversando sim com os representantes do atleta, está conversando com o Flamengo. O Flamengo entende que se chegar uma proposta irrecusável, o nome já diz, é uma proposta irrecusável, o Flamengo vai acabar fazendo, mas vai fazer muito jogo duro para vender esse jogador, independentemente de qual clube que seja. Se é Zenit, se é... Enfim, estamos falando de um jogador que é peça fundamental no Flamengo, um jogador que é entrega. Embora ele tenha um defeito, ele demonstrou esse defeito no jogo de ontem da seleção contra o Equador. Não finaliza gol. Esse é o defeito dele atualmente. Ele precisa melhorar isso. Parece que ele tem um problema seríssimo em finalizar gol, tem alergia. O cara, ele tem a chance de finalizar e não finaliza. E ele precisa melhorar isso. Ele é um meia, se ele tiver um aproveitamento melhor com números, ou seja, fazendo gol, seja de fora, perto da área, isso vai ajudá-lo bastante e, obviamente, ajudar o Flamengo também. Mas o Zenit, sim, está tentando a contratação desse jogador novamente. Tentou na última janela, vocês vão se recordar, mas aí o Flamengo conseguiu a renovação de contrato e agora o Zenit está tentando novamente a contratação desse meia. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que não é para vender. Não tem essa de, valor irrecusável. Gente, beleza. O que seria um valor irrecusável para o Gerson? 35 milhões de euros? Com 35 milhões de euros, vocês vão conseguir encontrar um jogador do nível do Gerson, que chegue para entregar o que o Gerson entrega hoje. Números, quando eu falo números, dificilmente ele é desfalque por lesão. Um cara que não sofre, tem uma saúde muito boa, privilegiada. Ele também é capitão, jogador extremamente importante, dono, entre aspas, do dia a dia ali do Flamengo. Será que vai ter um jogador como ele? Não sei, de verdade. Fico aqui, deixo aqui o questionamento para vocês. Quero saber de vocês, o que vocês acham? Tem que vender o Gerson ou não? O Flamengo emitiu uma nota oficial para falar sobre o assunto. E disse o seguinte, nota oficial, eles não citam o Gerson, mas obviamente é por conta do Gerson. Abre aspas, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece mais uma vez que não tem interesse em negociar nenhum de seus jogadores nesse momento. A saída de qualquer atleta só poderá ocorrer mediante o pagamento integral da cláusula de rescisão e com o desejo do próprio jogador em deixar o clube. Fecha aspas. Vamos por partes. Na renovação de contrato, na negociação, o Flamengo acabou conseguindo não pagar o salário que os representantes do atleta estavam pedindo, pagou menos salário. Por outro lado, teve que ceder em um ponto, diminuiu o valor da multa rescisória. O valor da multa rescisória anteriormente era de 200 milhões de euros. Um valor, assim, gente, utópico, né? É utopia alguém achar que algum clube ia chegar aqui e ia pagar 200 milhões de euros pelo Gerson. A multa rescisória atual caiu de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros. É um valor real. Assim, alguém pagar 25 milhões de euros no Gerson não seria nenhum absurdo. O Flamengo acha que alguém vai pagar? Não. E por que acha isso? E quando eu falo alguém, é algum clube da Europa. Pode chegar um clube árabe louco e pagar, mas clubes da Europa, por que o Flamengo acha que nenhum clube da Europa vai pagar isso pelo Gerson, 25 milhões de euros? Tópicos aqui que eu trouxe. Embora seja um jogador de destaque no futebol sul-americano, Gerson tem 28 anos, idade considerada avançada para um alto investimento de times europeus. Tá? Além da idade, Gerson já foi para a Europa e voltou 2 vezes. Isso conta demais no interesse de qualquer clube europeu em um jogador, seja no futebol brasileiro, qualquer outro cenário aí. Outro ponto, o pagamento da multa rescisória por contrato tem que ser feito à vista. Ou seja, no entendimento da cúpula do Fla, poucos clubes teriam condições de fazer esse investimento à vista. E quando a gente fala em investimento à vista, gente, 25 milhões de euros hoje é 158 milhões de reais. E sejamos francos, vamos lá, eu sei que pouca gente vai gostar de ouvir a verdade. Se alguém paga e outro ponto ainda, para isso tudo acontecer, o Gerson tem que dar ok. O Gerson daria ok para ir para o Zenit agora? Faltando um ano para a Copa do Mundo, se esconder na Rússia? Um clube que não joga as principais competições da Europa? Por que vocês acham que o Wendel estava doido para vir para o Flamengo e para o Botafogo? O Claudinho, que hoje está no mundo árabe, foi para lá para ganhar mais dinheiro, beleza. Mas estava doido para vir para o futebol brasileiro. O Gerson vai fazer o caminho inverso? Eu acho muito difícil. E supondo que isso tudo aconteça, o Gerson queira,
o Zenit paga aí 25 milhões de euros, dá uma loucura lá, em cash, 25 milhões de euros. Sejamos bem francos, pessoal, eu amo o Gerson, tá? Eu amo o Gerson, mas 158 milhões de reais na conta à vista, dá para a diretoria fazer um estrago no mercado da bola. Que aí você faz a grana girar, cara. Você contrata em parcela outros jogadores do mesmo nível, até melhor que o Gerson, embora eu considere o Gerson, falei no vídeo anterior, gente, eu não venderia o Gerson de jeito nenhum. Mas supondo que isso tudo aconteça, e outra, não tem negociação, gente. Multa rescisória não tem negociação. É o Gerson virar para o clube e falar, eu topo. O clube vem e paga, o Flamengo nada pode fazer. Não tem essa resenha de negociação, não é negociar com o Flamengo, é pagar a multa e levar. Mas para pagar, tem que ter isso tudo aqui. Agora, vocês não acham muito estranho esse assunto de multa rescisória, interesse do Zenit, vir à tona justamente no dia que o Flamengo anuncia uma baita contratação, e ninguém está falando dessa baita contratação? Eu, particularmente, acho que a gente está normalizando a chegada desse jogador. Gente, o Jorginho joga muita bola. É muita bola. Eu acho que vocês não acompanhavam o Jorginho na Europa. Cara, que isso. Enfim, eu acho estranho, bem estranho que isso esteja acontecendo. Mas aconteceu. E fica aí as informações para vocês entenderem por que o Flamengo não tem medo de perder. Rapaz, Thiago Nunes é o novo técnico da LDU, que está na Libertadores da América. Por que o Flamengo não tem medo de perder o Gerson nesse momento? Quero a opinião de vocês, caso isso aconteça, qual seria a opinião de vocês? E sobre Jorge Carrascal, uma atualização, um detalhe, um pequeno detalhe, mas que é um detalhe extremamente importante. O Flamengo desistiu de ter Jorge Carrascal para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo sabe que não vai conseguir a contratação. E sabe por que sabe? Porque o Dinamo de Moscou, ciente que o Flamengo estava, entre aspas, com pressa para ter esse jogador para a Copa do Mundo de Clubes, estava fazendo mais jogo duro, ou seja, mais exigências. O que está certo. Está certo. Por exemplo, eu vou vender um carro. Eu sei que o cara trabalha, sei lá, de motorista, de aplicativo, ou é taxista. Está desesperado. É normal, gente. No mundo dos negócios é assim que acontece. É a lei. Não tem jeito. E aí o Flamengo o que vai fazer? Vai esperar a Copa do Mundo de Clube chegar, passar, e aí continua tentando a contratação e consegue pagar aquilo que entende que deve pagar pelo jogador. Isso é negociação. Acho que não tem nenhum problema não ter o jogador para a Copa do Mundo. Acho que seria bom, óbvio, acelerar o processo de maturação dele, de entendimento de trabalho do Felipe Luiz, de adaptação ao novo clube, ao novo país, mas não tendo também nenhum problema. Segura essa, nação! Explodiu um rumor que deixou todo mundo de olho arregalado. Será que Gerson, o Coringa da Gávea, pode deixar o Flamengo antes do Mundial de Clubes? O Zenit da Rússia está sendo citado como interessado no camisa 8 rubro-negro. E isso dias antes da competição mais importante da temporada. A notícia pegou a torcida de surpresa, ainda mais porque o Gerson não é só titular absoluto, ele é o capitão do time, símbolo de liderança e referência técnica dentro de campo. Segundo a apuração da ESPN, a diretoria do Flamengo não quer vender, não pretende nem abrir conversa, mas aí entra um ponto delicado. Se os russos decidirem pagar a multa, o Mengão não pode fazer nada. E aí a coisa complica, irmão. Calma, nação. Vamos separar o rumor da realidade. A diretoria do Flamengo já bateu no peito e disse que não tem negócio, pelo menos por enquanto. Gerson renovou o contrato em abril com salário turbinado e vínculo até 2030, ou seja, o clube mostrou que conta com ele como pilar do elenco. Ele virou um dos 10 maiores salários do elenco justamente para não ter esse tipo de assédio. Só que o problema é a tal da multa. 25 milhões de euros, cerca de 158 milhões de reais, que o Flamengo considera um valor muito bom para a idade e histórico do jogador. Se o Zenit chegar e depositar isso, o Mengão não tem brecha para segurar. Por enquanto, nenhuma proposta foi feita, nenhuma sondagem oficial, mas o barulho incomoda, e em ano de Mundial qualquer instabilidade pesa. E se tem uma coisa que ninguém discute, é o papel de Gerson nesse Flamengo atual.
O cara é titular absoluto, motor do meio-campo, líder dentro e fora das 4 linhas. Em 2025, já foram 25 partidas com um gol marcado e 4 assistências. E isso sem contar a entrega, a postura e o respeito que ele impõe quando veste o manto. É o tipo de jogador que carrega o espírito rubro-negro, que bate no escudo e representa o torcedor em campo. Além disso, Gerson ainda foi convocado 2 vezes para a seleção nas eliminatórias da Copa. Ou seja, tá voando. Perder um jogador desse nível e justamente agora, às vésperas do Mundial, seria um golpe duro pro planejamento do time. Por isso, o torcedor tá apreensivo e com razão. Gerson é peça-chave e sua permanência é questão de honra. Agora vamos encarar o cenário realista. Se o Zenit chegar disposto a pagar os 25 milhões de euros da multa, o Flamengo não tem ferramenta legal para barrar a saída. E isso deixa a diretoria numa situação delicada, porque a janela russa reabre em 20 de junho, ou seja, em plena reta final de preparação para o Mundial. O clube já deixou claro que não vai sentar para negociar, mas se for pego de surpresa por um depósito direto, perde o coringa do time sem nem tempo para reagir. E não se trata só de dinheiro, galera. Trata-se de entrosamento, de liderança, de representatividade no elenco. O Flamengo pode até embolsar um bom valor, mas quem vai preencher esse buraco em campo e no vestiário? Gerson é muito mais do que estatística. Ele é alma, é raça, é camisa suada até o fim. E aí, nação, agora eu quero saber de você. O que faria se fosse dirigente do Mengão nessa situação? Segura o Gerson até o fim, mesmo correndo risco de perdê-lo na marra, ou já começa a pensar num substituto à altura? Comenta aqui embaixo, porque a tua opinião também vale jogo. O Flamengo tá firme no planejamento do Mundial, mas não pode vacilar com peça-chave. E o Coringa, vamos combinar, não é qualquer um. Se curtiu o vídeo, mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vive o Mengão no ritmo que a torcida gosta, direto, vibrante e com informação quente no peito. Vamos pra cima, porque o Flamengo é o Flamengo e ninguém derruba essa camisa.